Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Linda é liberada para ir atrás de Eduardo. Gael descobre tudo que João fez contra ele. Jimmy sofre um grave acidente. Gemma tem um parto prematuro. Tadeu é levado para uma instituição social. Daphne encontra o chip do celular de Lino. Álvaro descobre que Lino matou Olga. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Vencer o Desamor, no resumo semanal de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 30 de janeiro. Lino se pergunta se a Ariadna sabe se Eliseu e ele são a mesma pessoa e se a Sucena tá com o cartão de memória do celular dele. Graziella diz a Álvaro que nunca pensou que o último cliente dela seria tão lindo e que vai se despedir em grande estilo. Álvaro pergunta por que ela disse que vai se despedir. Graziella diz que no máximo até amanhã, precisa ir para longe dali. Álvaro diz que é melhor ela não ir amanhã, dirigir depois que bebeu. Graziella acha graça e diz: dirigir? Eu? Nem carro eu tenho. Davi convida Daphne e os filhos dela para almoçarem com ele e o filho dele. Gael está conversando com o recrutador da Trend Media quando João se aproxima dele. Ao ver o recrutador, João fica sem graça, pede desculpas e se afasta. O recrutador pergunta a Gael se é o rapaz que ele entrevistou também. Gael responde que sim e fala muito bem de João. O recrutador diz que se Gael está dizendo que João é boa pessoa, então tá certo. Álvaro diz a Graziella que a procurou porque um dos clientes dela é o futuro esposo da mãe dele e ele precisa saber quem é esse homem na realidade. Álvaro diz que Graziella pode ajudá-lo a tirar a venda que Lino Ferreira colocou nos olhos da mãe dele. Assustada ao escutar o nome de Lino, Graziella diz a Álvaro que conhece esse cachorro há muito tempo e sabe muito bem o que ele seria capaz de fazer com ela se ficar sabendo que ela abriu a boca e vai embora às pressas. Bárbara diz a Lino que lhe dói ter brigado com Imelda, não só pela amizade delas, mas também porque o negócio delas foi por água abaixo. Lino diz que Bárbara não necessita de ninguém para vender as suas coisas, que pode vender pela internet, e ele acha que foi melhor ela se afastar daquela senhora, porque não é como ela. Bárbara diz que Lino sempre tem as palavras corretas, justamente as que ela quer escutar. Davi diz a Daphne que a entende, a esposa dele morreu há 4 anos e ele ainda não superou. Eduardo diz ao seu advogado que já tem um plano B para tirar Tadeu de Ariadna, caso o juiz fique a favor dela. Daphne diz a Davi que o escuta falar da sua esposa e parece que está escutando a ela mesma. Daphne diz que Gael não a entendeu e pensava que estava competindo com o fantasma. Álvaro diz a Ariadna que acabou de comprovar que ela tinha razão em não confiar em Lino e que descobriu que ele inventou que vendeu o carro dele no dia em que matara a Olga. Ariadna se pergunta de onde Lino tirou o dinheiro que deu a Bárbara, se não vendeu o carro dele. Davi deixa Daphne e os filhos em casa. Gael vê os dois. Davi vai embora. Gael se aproxima de Daphne e diz: agora o seu chefe te traz em casa também, que atento, não? Daphne diz que não entende de onde vem o comentário de Gael, pois eles combinaram de manterem distância até que ele voltasse para Miami. Imelda diz que Gemma superou as expectativas dela no trabalho e lhe dá um pouco de dinheiro. Bárbara convence Gael a lhe dar a parte dele na casa, para que ela tenha mais direito do que os outros. Ariadna e Tadeu vão embora da casa de Bárbara. No apartamento de Álvaro, Ariadna diz a Tadeu que em 3 dias eles vão para um apartamento deles. Tadeu diz a Álvaro: tio, por você a minha mãe está feliz. Sorri e o agradece. Álvaro e Ariadna ficam emocionados com o que escutam de Tadeu. Vão se passar 3 dias. Ariadna diz a Cassandra que conseguiu trabalho em uma revista de finanças. Daphne diz a Bárbara que a casa está estranha sem Ariadna e Tadeu, e Gemma e ela sentem a falta de Ariadna. Bárbara diz que já está farta de escutar o nome dessa mulher todos os dias.
Açucena diz a Ariadna e Cassandra que ainda que Joaquim não tenha lhe contado, ela tem certeza de que também o ameaçaram e que também acredita que Eliseu descobriu que ela deu o celular dele para ele. Açucena diz que já havia se mudado de casa várias vezes, mas Calixto e Eliseu a encontraram. Nós veremos Açucena se lembrando de como tudo aconteceu. Eliseu exigiu que ela contasse para ele onde estava o celular dele. Açucena se negou a dizer. Foi quando Eliseu mandou Calixto amarrá-la e jogou ácido no rosto dela, a queimando. Ariadna jura a Açucena que vai fazer tudo para que se faça justiça a ela. Álvaro conversa com Conrado sobre as suspeitas que tem tido de Lino e diz que acha que ele colocou fogo na casa só para manipular a mãe dele. Gael vai se despedir de Daphne, pois no dia seguinte vai voltar para Miami. Gael diz a Daphne que não entende como eles, se amando tanto, têm que se separarem, e a beija com paixão. Álvaro diz à mãe que quer que Lino esclareça para ela algo muito importante que tem a ver com o dia em que Olga desapareceu. Bárbara pergunta do que Álvaro está falando. Álvaro diz que quer que Lino explique à mãe dele por que mentiu para o comandante e não contou que nesse dia estava com Graziella, uma prostituta que ele contrata há muito tempo. Bárbara fica chocada com o que houve e Lino encara Álvaro cheio de ódio. Terça-feira, 31 de janeiro. Lino diz que vendeu o carro dele para essa mulher, mas não sabia que ela se dedicava a isso. Lino diz que não pode acreditar que Álvaro insinue que ele tem alguma coisa a ver com ela. Álvaro diz para Lino não mentir, ter valor e dizer a verdade. Cara de pau, Lino diz. Quem tá mentindo é você, Álvaro. E isso não é certo. Por que inventa algo assim? Lino diz que Álvaro está fazendo aquilo porque não concorda com a relação entre Bárbara e ele. Não quer que a mãe dele seja feliz. Lino diz que espera que Bárbara não acredite nas mentiras do filho dela, pois o conhece e que Álvaro vai ter que provar o que está dizendo. Gael diz a Daphne que nunca vai tirá-la do coração dele, porque ela é muito importante na vida dele. Daphne diz que ele também é, e se eles querem que algum dia volte a acontecer algo entre os dois, precisam deixar com o destino, e o melhor é se evitarem. Daphne e Gael sofrem ao se despedirem. Cega, Bárbara acredita em Lino e pergunta como Álvaro pode inventar algo assim. Bárbara diz a Álvaro que não quer que ele vá à casa dela e, se precisar de algo, que ligue no seu celular. Álvaro diz à mãe que respeita a decisão dela e vai embora contrariado. Lino diz a Bárbara: agradeço que confie em mim, amor. Eu te juro que o que Álvaro disse é falso. Começa a audiência pela guarda de Tadeu. Eduardo diz ao juiz que o filho corre perigo ao lado de Ariadna. Ariadna diz ao juiz que Eduardo abandonou o filho e a ela. Eduardo diz ao juiz que a Ariadna está mentindo e que tem provas de que mandou dinheiro para ela. Lino encontra Graziella, diz que ela só vai embora quando ele disser e a ameaça com uma arma. Eduardo diz ao juiz que sempre cumpriu as obrigações dele com o filho, que Ariadna recebeu vários depósitos dele e em dólares. O advogado de Eduardo então mostra ao juiz comprovantes de vários depósitos que Eduardo fez para a conta digital que ele fez para Ariadna. Ariadna fica muito nervosa ao se dar conta da armadilha que Eduardo preparou para ela. O juiz diz que vai analisar todo o caso e, quando tiver um veredito, avisará os advogados de Ariadna e Eduardo. Eduardo fica irritado por ter que esperar. Ariadna diz a Conrado que tem que haver alguma forma de provar ao juiz que Eduardo armou uma armadilha para ela ao abrir essa conta no nome dela. Conrado diz a Ariadna que vai ver o que pode fazer. Ariadna conta para Álvaro o que Eduardo fez na audiência. Álvaro fica muito irritado e diz que é incrível que de verdade Eduardo não tenha limites. Daphne diz a Bárbara que agora que está trabalhando, vai juntar dinheiro suficiente para ir embora da casa dela com seus filhos e vai se esquecer dessa herança que só lhe dá dores de cabeça. Surpresa, Bárbara diz que nunca imaginaria que Daphne dissesse isso. Ela está muito acostumada com a Clarinha Santiago, mas se alegra por Daphne ter entrado em razão. Eduardo diz ao seu advogado que tem certeza que o juiz vai determinar que o Tadeu fique com ele.
Bárbara diz a Lino que não pode acreditar em nada que disseram dele, que ele seria incapaz de fazer algo assim, porque é correto. João convida Daphne para uma festa que vai ter na agência. Bárbara conversa com Eduardo sobre ele ceder a parte dele na casa para ela. Irritadíssimo, Eduardo deixa claro para a mãe que não vai sair da casa e nem dá a parte dele para ela. Gael conta para Álvaro que Eduardo foi muito agressivo com Ariadna. João se despede de Gael para ir na festa da agência, mas diz que vai estar o esperando lá. Gael vai se despedir da mãe e dos filhos de Daphne antes de viajar para Miami. Bárbara aconselha Gael a não ir na festa da agência para não ver Daphne e evitar de se torturar mais e a ela também. João diz a Daphne que Gael lhe mandou uma mensagem avisando que não vai mais na festa porque o seu voo para Miami sairá em algumas horas. Todos na agência veem um vídeo que João preparou. No vídeo, mostra uma campanha que fizeram para a Automobilística Gama. Intrigada, Daphne pergunta em qual data eles trabalharam para a Gama. João se faz de desentendido e diz que não faz ideia. Daphne vai falar com Ivete e João, sozinho, dá um sorrisinho diabólico. Lino deixa um bilhete no apartamento de Álvaro para Ariadna a ameaçando. No bilhete diz: ou você deixa de investigar a Açucena ou eu mato a pessoa que você mais ama na sua vida. Ao falar com Ivete, Daphne descobre que o pessoal da agência viajou para fazer a campanha da Gama no mesmo dia em que mataram o esposo dela na estrada. Daphne diz a Ivete que está claro que quem matou o marido dela foi o motorista da agência, Bonifácio. Ivete diz a Daphne que não, que Bonifácio se demitiu antes disso e como Romena e João estavam com a carteira vencida, Gael se ofereceu para dirigir. Ivete diz que Gael era o único que podia dirigir aquele carro. Daphne chora, pois acredita que Gael foi o responsável pela morte de Nestor. Álvaro diz a Eduardo que não pode com os covardes, que se tornam violentos com as mulheres, como ele foi com Ariadna. Debochado, Eduardo diz a Álvaro que Ariadna mereceu. Furioso com o que escuta, Álvaro dá um murro na cara de Eduardo. Eduardo tenta revidar, os dois se atracam e Álvaro acerta vários golpes em Eduardo. Muito bem, Álvaro, arranca os dentes desse infeliz, desse merda, desse irmão seu covarde, coloca ele no lugar dele. Quarta-feira, 1º de fevereiro. Eduardo diz que Álvaro pode fazer o que quiser, mas Ariadna e Tadeu sempre vão ser a família dele. Álvaro pergunta como Eduardo pode falar de família, se nem pensou para abandoná-los. Daphne diz a Ivete que leva meses pensando quem foi o desgraçado que matou o marido dela e nunca se deu conta que o tinha ao seu lado. Daphne diz a Ivete que Gael matou o que ela mais amava, o Nestor. João se aproxima delas e pergunta o que acharam do vídeo que ele editou. Daphne diz que João sabia que ela estava procurando o culpado pela morte do Nestor e pergunta por que ele escondeu dela, que Gael, Romena e ele estiveram fazendo a campanha para a Automobilística Gama no dia em que Nestor morreu. Álvaro manda Eduardo não voltar a tocar em Ariadna. Eduardo diz a Álvaro que parte da sua raiva descarregou com os golpes que deu nele, mas os golpes que Álvaro lhe deu ao ter se envolvido com Ariadna ainda lhe dói. João se faz de vítima para Daphne. Ele diz que devia ter contado para ela, mas preferiu não se meter, porque Gael é seu melhor amigo e ela estava muito interessada nele. João diz que se tivesse falado, iriam pensar que ele fez isso porque estava com inveja, mas garante para Daphne que Gael foi o único que dirigiu o carro naquele dia. Daphne se pergunta como pôde se apaixonar pelo homem que causou a morte do marido dela. Lino diz a Bárbara que em um mês eles se casarão e vão para Paris, pois ele já reservou as passagens. Daphne liga para Gael, mas ele prefere não atender a ligação dela e pega o seu voo para Miami. Conrado avisa a Ariadna que encontrou a forma de comprovar que o dinheiro que apareceu no nome dela foi porque Eduardo abriu uma conta digital para ela, mas sem a sua autorização. Ariadna e Tadeu já estão em seu apartamento quando Álvaro chega com um presente de aniversário para ele. Álvaro pergunta a Tadeu se pode abraçá-lo. Tadeu diz que sim, mas rápido. Gael começa a trabalhar na Trend Media. Ariadna se assusta ao ver os machucados no rosto de Álvaro. Álvaro diz a ela que tentaram assaltá-lo.
Eduardo leva um presente na escola para Tadeu. Sem nenhum entusiasmo, Tadeu agradece o pai e diz que depois vai abrir o presente. Tadeu entra na escola e Ariadna diz a Eduardo que não vai ficar assim, se referindo sobre a armadilha que ele preparou para ela, abrindo a conta digital no nome dela. Eduardo diz a Ariadna que ela o obrigou, mas eles podem evitar que tudo piore, se dando uma segunda oportunidade. Ariadna diz que Eduardo é um cínico, fala dos óculos escuros que ele está usando, dos machucados no rosto dele e diz que ele brigou com Álvaro. Pedro pega o carro do pai para sair com Jimmy. Com a carta anônima que recebeu ameaçando, Ariadna vai à delegacia com Cassandra e faz uma denúncia. Eduardo segue os passos de Ariadna e Cassandra e a vê saindo da delegacia. Daphne diz a Davi que encontrou o homem que provocou o acidente do Nestor. Davi diz para Daphne se lembrar do que eles conversaram, porque se ela não encerrar esse ciclo, não poderá seguir em frente e nem voltar a se apaixonar. Ariadna pergunta a Álvaro por que ele mentiu para ela e por que brigou com Eduardo. Álvaro diz a Ariadna que soube que Eduardo foi violento com ela e não pôde se controlar. Ariadna diz que se sente muito culpada pelos problemas envolvendo Álvaro, Eduardo e Bárbara e que se perguntou muitas vezes se não seria melhor eles se separarem, fazer de conta que nunca se amaram. Eduardo diz ao seu advogado que tem certeza que a Ariadna anda outra vez com as investigações dela, colocando em risco o filho dele, e manda ele conseguir mais informações para usar na audiência pela guarda do Tadeu. Linda é informada de que a auditoria feita na empresa dela foi concluída, não houve sonegação fiscal e ela não está sendo mais investigada. Linda diz à sua secretária que agora vai procurar o Eduardo e ele vai pagar por tudo o que fez a ela. Álvaro diz para Ariadna pedir o que for para ele, menos acabar com a relação deles, porque isso seria como matá-lo em vida. Ariadna diz a Álvaro que o ama, mas o mais importante para ela é o filho dela, e por ele é capaz de fazer qualquer coisa para não perdê-lo, inclusive se separar dele. Álvaro convence Ariadna a não terminar com ele. Álvaro agradece a Ariadna e diz que enquanto eles estiverem juntos, nada poderá contra eles, porque o amor deles os fazem mais fortes. Chega o dia de uma nova audiência pela guarda do Tadeu. Nós veremos os advogados de ambos apresentando provas ao juiz e Eduardo e Ariadna discutindo muito. Vai se passar um mês. Eduardo diz à mãe que hoje o juiz decidirá com quem o Tadeu vai ficar e que tem certeza que será com ele. Eduardo sai e Lino diz a Bárbara que acha que o correto é que Eduardo vá embora daquela casa, pois só dá preocupações e angústias para ela. Davi diz a Daphne que não pode deixar de pensar nela, que quando perdeu a sua esposa, jurou que na sua vida não haveria mais nenhuma mulher, mas ela chegou. O juiz diz a Ariadna e Eduardo que por momento nenhum deles é apto para se responsabilizar pelo filho e por esse motivo suspende provisoriamente a guarda do menino para ambos os pais, até que eles possam comprovar que têm as condições necessárias para ter a tutela do filho. A Ariadna se desespera. Álvaro está conversando com Bruno sobre Lino estar manipulando a mãe dele, quando percebe que ele está o observando. Lino tenta ir embora e Álvaro pergunta o que ele faz ali, se estava o espionando. Quinta-feira, 2 de fevereiro. Lino diz a Álvaro que jamais faria uma coisa assim e se está ali é porque queria falar com ele. Lino diz a Álvaro que dentro de alguns dias vai se casar com a mãe dele. Sabe que para ele não parece certo, mas para o bem da sua amada Bárbara, ele acha que os dois devem estar em paz. Álvaro diz que se Lino quer o bem da mãe dele, que fale a verdade para ela. Diga que é um mentiroso. Lino diz que foi um erro e procura Álvaro, que sente pela mãe dele, e vai embora. Álvaro diz a Bruno que tem certeza que aquele homem esconde algo. O juiz diz a Ariadna e Eduardo que amanhã mesmo Tadeu será levado para uma instituição social. Daphne diz a Davi que ele não a quer alguém que o faça esquecer a sua esposa, mas ela o entende. Davi diz que Daphne tem razão e deseja sorte para ela, que está decidida a ir embora. Eduardo diz a Ariadna que sente muito o que aconteceu e jura que jamais pensou que as coisas chegariam naquele ponto. Mas diz que nem tudo está perdido. Eles podem ir para bem longe, começar uma nova vida com Tadeu. Assim, ninguém poderá tirá-lo deles.
Ariadna diz que Eduardo pode solucionar as coisas de forma mais fácil e se de verdade ama o Tadeu, que procure o juiz e retire a denúncia contra ela. Eduardo diz que não, porque só ela ganharia com isso. Conrado diz a Álvaro e a Ariadna que já solicitou um pedido para apresentar ao juiz, pedindo que Álvaro fique com a guarda do Tadeu, já que é tio dele, e assim evitar que o menino vá para uma instituição social. Ariadna diz a Cassandra que por enquanto vai parar com a investigação sobre a Açucena, porque se quer recuperar o Tadeu, precisa demonstrar que o filho não corre nenhum perigo com ela. Imelda diz a Gema que Lino lhe dá medo e conta que uma vez ele a pressionou para apoiar a relação da Bárbara com ele. Ariadna explica a Açucena os motivos de parar com a investigação envolvendo Eliseu e ela. Açucena diz que entende Ariadna e que se fosse mãe, faria exatamente o mesmo que ela. Álvaro fica angustiado quando Conrado diz que terão que esperar alguns dias para ver se o juiz dará a guarda temporária do Tadeu para ele. Eduardo fica furioso ao saber que Álvaro quer a guarda do Tadeu. Álvaro diz a Ariadna que como há uma ordem legal, eles não podem evitar que amanhã busquem o Tadeu. Ariadna fica arrasada. Gema diz a Bárbara que Imelda lhe contou que Lino a ameaçou para que o apoiasse em sua relação com ela. Bárbara acha graça e diz que não pode acreditar até onde chega a inveja de Imelda. Bárbara diz que Imelda não a perdoa, porque ela sim tem um romance que lhe devolveu a vontade de viver. Álvaro e Ariadna contam para Tadeu que ele terá que viver com outras pessoas por alguns dias. Tadeu diz que se for por poucos dias ele aguenta, mas pede para a mãe não chorar, porque se ela chorar, ele vai ficar triste. O recrutador da Trend Media diz a Gael que não vai entrar em detalhes, mas conta que quando entrevistou João, ele não falou bem dele e queria desprestigiá-lo para que ele não conseguisse o cargo. Gael fica surpreso. Muito irritada, Daphne diz a Bárbara que Gael é uma má pessoa, que ele provocou a morte do marido dela. Bárbara diz que Gael não faria algo assim e que é bom que Daphne vá embora, porque ela não quer voltar a vê-la. Para evitar que Álvaro fique com a guarda de Tadeu, Eduardo procura o juiz e diz que o irmão é amante da mulher dele. Eduardo diz ao juiz que Álvaro é um homem muito violento, que há alguns dias quase o matou a golpes. Mostra fotos suas com o rosto machucado e diz que se o juiz investigar também, verá que o irmão dele foi um dos suspeitos pela morte da sua ex-esposa. E como esse assunto ainda não resolveu, ele pode ser o assassino da Olga. Que homem horroroso, nojento, mal amado, baixo, não tá nem aí pro filho esse porcaria. O Álvaro deveria ter capado esse infeliz quando brigou com ele. Bárbara conta para Lino o que Imelda disse para Gema sobre ele. Lino vai falar com Gema na escola e fica sabendo por Manuel que ela não estuda mais lá. Gael chega em casa para o casamento da mãe. Bárbara conta a Gael que a infeliz da Daphne disse que ele foi o culpado pela morte do esposo dela e que ela disse que o amiguinho dele, o João, confirmou para ela que ele estava dirigindo o carro que tirou o marido dela da estrada, o fazendo capotar. Gael fica chocado. Conrado informa a Álvaro o que Eduardo fez para impedi-lo de ficar com a guarda do Tadeu. Lino conta para a Bárbara que Gema deixou a escola. Gema canta na praça para conseguir dinheiro. Jimmy e Pedro estão na praça, completamente bêbados, e veem Gema. Jimmy se aproxima de Gema, a maltrata com palavras e manda ela falar logo porque foi embora da escola. Gema diz que deixou a escola por ele, mas isso não serviu de nada. Bárbara liga para Gema e chama a atenção dela por estar mentindo, por ter deixado a escola há mais de um mês. Lino pega o telefone de Bárbara, é rude com Gema e diz que a Bárbara não interessa as mentiras dela. Manda ela ir para casa nesse momento, pegar as suas coisas e voltar hoje mesmo para a sua cidade. Gael vai à agência e briga com João por ter dito a Daphne que ele provocou o acidente do marido dela. Frouxo, João se faz de vítima e pergunta se Gael vai acreditar mais na Daphne do que nele, que é seu amigo. Furioso, Gael diz que é claro que acredita na Daphne, porque ela não é mentirosa como ele. Gael diz que já sabe o que João falou para o recrutador da Trend Media e já viu que ele o inveja em tudo. Álvaro conta para Ariadna que o juiz negou o pedido dele pela guarda do Tadeu, depois do que Eduardo falou contra ele.
Ariadna diz que sabia que essa maldita briga ia acabar afetando eles. Gael exige que João lhe diga porque inventou para Daphne que ele foi o culpado pela morte do marido dela. João não diz a verdade para Gael e vai embora da agência em seu carro. Gael vai atrás dele. Gemma ainda está na praça depois de ter falado com Lino e começa a passar muito mal. Jimmy e Pedro a colocam no carro para levá-la ao médico. Jimmy está muito bêbado e dirige o carro do pai de Pedro em alta velocidade. O celular de João toca. Ele se distrai ao pegar o telefone e Jimmy bate em cheio no carro dele, provocando um grave acidente. Gemma se desespera. Sexta-feira, 3 de fevereiro. O oficial da instituição social toca a campainha para pegar Tadeu. Desesperada, Ariadna implora a Álvaro para fugirem com ele. Álvaro diz a Ariadna que isso seria uma loucura, que se eles não entregarem Tadeu, será mais difícil recuperá-lo depois. No acidente, Pedro perde a vida. Gemma é levada para o hospital sentindo muita dor. Gael, que estava seguindo João, chega ao local do acidente e o ajuda. Ariadna sofre ao se despedir de Tadeu. Tadeu diz à mãe: "Você também respira, mamãe. Conta e se acalma. Meu tio Álvaro vai me buscar em poucos dias e tudo vai ficar bem." Tadeu se despede da mãe e do tio e entra no carro para ir para a fundação. Álvaro consola Ariadna. Imelda avisa Bárbara que Gemma sofreu um acidente. Eduardo liga para Ariadna e diz que quer propor algo para que os dois tirem Tadeu o quanto antes da instituição. Eduardo diz que se Ariadna quiser, os dois se reunirão com seus advogados para conversarem. O médico informa a Bárbara e Imelda que no momento a bebê de Gemma está na incubadora porque é muito pequena e está muito debilitada devido ter nascido de parto prematuro. Bárbara reclama por Imelda ter dado trabalho para Gemma sem falar com ela. Imelda diz a Bárbara que Gemma lhe disse que havia trocado seu horário na escola e queria trabalhar para ganhar dinheiro para o seu bebê. Gemma pede desculpas à tia por ter mentido para ela. Bárbara diz para Gemma ficar tranquila, descansar, porque tem que se recuperar logo. Daphne volta para a cidade da mãe, mas diz que vai ficar em um hotel com os filhos. Josefina insiste para Daphne ficar, diz que já contou o dinheiro dela, daqui a pouco vai lhe dar, mas não quer que o marido dela fique sabendo. Eduardo propõe a Ariadna que eles se apresentem ao juiz e digam que pensaram bem e decidiram voltar a viver juntos, como família. Gael diz a Bárbara que vai procurar Daphne porque ela precisa saber que ele não é um desgraçado e pede que a mãe lhe dê o endereço dela. Conrado diz a Ariadna que a reconciliação entre Eduardo e ela seria um benefício para Tadeu, mas ela tem que saber que teria que viver junto com Eduardo novamente, porque o juiz precisa comprovar que eles voltaram a ser uma família. Eduardo jura a Ariadna que se eles voltarem a ser uma família, tudo será diferente, mas ela tem que se decidir já. Álvaro fica arrasado ao saber que a Ariadna vai voltar a viver com Eduardo. A Ariadna diz a Álvaro que é só um acordo para poderem tirar Tadeu mais rápido de onde ele está e que entre o irmão dele e ela não vai voltar a acontecer nada. Álvaro pergunta se isso quer dizer que os dois estão terminando. A Ariadna não responde e vai embora chorando. Álvaro chora como um menino ao perder o seu amor. Lino e Bárbara discutem porque ela diz que quando Gemma e a bebê receberem alta, vai levá-las para casa. O médico diz a Hilda que ela precisa ser forte, porque Jimmy vai precisar dela mais do que nunca. Hilda diz a Jimmy que foi muito injusta com Gemma, que pensava que era ela que o prejudicava, mas já viu que não. Jimmy não consegue mexer as pernas e se desespera ao saber que não vai voltar a caminhar. Eduardo avisa a mãe que vai se mudar para viver com a Ariadna e o filho deles. Bárbara pergunta se Eduardo não quer ir com ela visitar Gemma. Eduardo diz à mãe que não se importa nem um pouco com o que aconteceu com essa menina. Bárbara fica pasma com a frieza de Eduardo. Hilda conta para Jimmy que Pedro não resistiu e ele se culpa pela morte do amigo. Álvaro diz a Conrado que vai pedir para a mãe pedir a guarda do Tadeu.
Gael avisa Álvaro que vai atrás de Daphne em Rio Verde. Silvestre incomoda Daphne. Jimmy diz a Gemma que não vai voltar a caminhar e que sempre vai se sentir mal pela morte do Pedro. Gemma fica surpresa ao saber que Pedro morreu. Álvaro está na frente da casa de Bárbara, quando Conrado liga o informando que nunca houve perícia na casa que Lino morava. Lino sai da casa e Álvaro o segue. Daphne diz ao padrasto que só uma pessoa doente como ele toca uma menina. Ele diz que Josefina não vai acreditar se ela contar, pois não acreditou quando ela disse que ele ficava vendo-se trocar quando era criança. Furiosa, Daphne dá uma bofetada nele. Na instituição, Tadeu sente a falta da mãe. Lino pega o seu carro no estacionamento e sai. Álvaro continua seguindo. Silvestre ameaça Daphne e diz que é melhor ela ficar caladinha. Silvestre diz que Daphne é uma estúpida igual ao pai dela. Pega o quadro com a foto de Joaquim que Bárbara deu para Clarinha e o joga no chão. Daphne encontra um chip no quadro e se pergunta o que será. Álvaro vê Lino sair de uma loja de penhor. Lino vai embora. Álvaro entra na loja e descobre que Lino empenhou os brincos de pérola que Olga estava usando no dia em que morreu.